Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Hoje vamos fazer um estudo sobre a sobrevivência dos animais. É incontestável o amor que nós desenvolvemos ao longo do tempo pelos nossos animais de estimação. Hoje, os cães, os gatos se tornaram companhias insubstituíveis para as pessoas. Seres humanos de todas as idades têm nos seus animais de estimação muitas vezes as companhias que perderam, o afeto que não recebem de suas famílias, são complementados pela presença desses animais que são profundamente amados. E esses animais, quando morrem, normalmente esta ausência é encarada como a ausência de qualquer outro ente querido, não havendo diferença para muitas pessoas entre a morte de um filho e de um animal de estimação, sendo que muitas vezes pessoas são abandonadas pelos filhos, mas não são abandonadas pelos seus animais de estimação. Para nós espíritas, a sobrevivência dos animais após a morte não é novidade alguma. Nós somos conscientes de que os animais evoluíram e evoluem em todas as espécies até chegar à condição humana, sendo que o chimpanzé é o nosso parente mais próximo. Compartilhamos com eles em torno de 98,80% do nosso DNA. Mas existe um escritor, o Ernesto Bozano, que fez estudos grandiosos sobre esse tema. E vamos retirar algumas histórias de seus livros para podermos estudar esse assunto. Este livro se chama A Alma dos Animais. E você pode comprar esse livro nas livrarias especializadas. Estes estudos provam que os animais podem se comunicar conosco depois de mortos. Eu, pessoalmente, tive experiências relacionadas a uma cadela pastor alemão de nome Bia, e também vivi uma experiência bastante interessante com uma gata que tive há muitos anos atrás. Tanto a gata quanto a cadela Bia nos visitaram depois de mortas. Este primeiro caso foi relatado pelo escritor inglês Sir Henry Rider Haggard. Foi um escritor inglês que nasceu em 1856 e morreu em 1925. Escreveu vários livros, entre eles o livro que serviu de base para vários filmes, chamado As Minas do Rei Salomão. E ele contou uma história que foi objeto de estudos na Revista de Estudos Psíquicos de Londres e no Jornal da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, também de Londres, em 1904. E ele relata o seguinte acontecimento. O Sr. Haggard narra que ele tinha se deitado tranquilamente por volta de 1 hora da madrugada no dia 10 de julho. 1 hora depois, a Sra. Haggard, que dormia no mesmo quarto, ouviu seu marido gemer e emitir sons desarticulados, tal qual um animal ferido. Preocupada, ela o chamou. O Sr. Haggard percebeu uma voz como se ela viesse de um sonho, mas não conseguiu se livrar de imediato do pesadelo que o oprimia. Quando ele acordou completamente, contou à sua mulher que tinha sonhado com Bob, o velho perdigueiro de sua filha mais velha, e que o viu se debatendo numa luta terrível como se fosse morrer. O sonho teve duas partes distintas. Na primeira, o romancista se lembra somente de ter experimentado uma sensação de opressão, como se estivesse a ponto de se afogar. Entre o momento em que ele ouviu a voz de sua mulher e aquele em que recuperou a consciência, o sonho adquiriu uma forma mais definida. Eu vi, disse o Sr. Haggard, o bom e velho cão estendido sob as plantas de um pântano. Parecia-me que minha própria personalidade saía misteriosamente do corpo do cão, o qual levantava sua cabeça em direção ao meu rosto de um modo estranho. Bob se esforçava como se desejasse falar comigo, e não conseguindo se fazer entender pela voz,
transmitia-me de uma maneira incompreensível o sinal de que ele estava morrendo. O senhor e a senhora Haggard adormeceram novamente e o romancista não teve mais seu sonho perturbado. Pela manhã, enquanto tomava seu desjejum, ele contou a sua filha o que tinha sonhado, e riram juntos do medo que sua mãe tinha sentido. Ele justificava o pesadelo com a má digestão. Quanto a Bob, ninguém se preocupou, porque na manhã anterior ele fora visto com os outros cães da vila e tinha acompanhado sua dona como de costume. Foi somente a ausência de Bob na hora do almoço cotidiano que fez com que a senhora Haggard começasse a sentir alguma inquietude, e também fazer com que o Sr. Haggard suspeitasse de que se tratava de um sonho verdadeiro. Iniciaram-se assim ativas buscas que duraram 4 dias, ao termo dos quais o próprio Sr. Haggard encontrou o pobre cão boiando sobre a água do pântano, a 2 quilômetros da vila, com o crânio dilacerado e 2 patas fraturadas. Um exame inicial feito pelo veterinário deu a entender que o pobre cão tinha sido vítima de uma armadilha, mas em seguida foram encontradas provas indiscutíveis de que o cachorro fora atingido por um trem sobre a ponte que atravessava o pântano e que tinha sido lançado pelo impacto entre as plantas aquáticas. Na manhã de 19 de julho, um funcionário da estrada de ferro tinha encontrado sobre a ponte a coleira ensanguentada de Bob. Não restava então nenhuma dúvida de que o cachorro realmente morrera na noite do sonho. Por acaso, naquela noite tinha passado um pouco antes da meia-noite um trem extraordinário de passeio que certamente fora a causa do acidente. Todas essas circunstâncias puderam ser comprovadas pelo romancista graças a uma série de documentos. Conforme o veterinário, a morte teria sido quase instantânea. Ela teria acontecido 2 horas antes do sonho do Sr. Haggard. E aqui comenta o escritor Ernesto Bozano. Assim se passou, em suma, o caso do escritor inglês, em que se ligam várias circunstâncias de fatos que o corroboram para a exclusão categórica de qualquer outra explicação que não seja de transmissão telepática entre o animal e o homem. Não se poderia tratar de fato de uma impulsão telepática proveniente da inteligência de uma pessoa presente, e isto por diversas razões. Ninguém tinha assistido ao drama, nem foi sobre ele informado. A descoberta foi resultado da investigação feita pelo próprio Haggard e finalmente devido à hora avançada da noite em que o fato aconteceu. Não poderia ser um pesadelo alucinatório costumeiro com fortuita coincidência, uma vez que as circunstâncias verídicas que encontramos na visão são realmente bastante numerosas, sem falar da própria coincidência entre o sonho e a morte do animal. Meus caros irmãos e irmãs, este caso bastante emblemático deste estudo magnífico, trabalhoso, feito pelo escritor Ernesto Bozano. Ele fez um levantamento de vários casos como este, e alguns deles nós vamos estudar ao longo do tempo. Mas o que fica muito claro numa situação como essa é que algo aconteceu. O animal, nos seus momentos finais de agonia, ele busca a pessoa que ele confiava, que no caso era o Sr. Haggard. Na sua ânsia de vida, na sua ânsia de buscar se proteger, ele pode ter entrado em contato mental com o Sr. Haggard, atraído a mente do Sr. Haggard para o local onde ele estava em plena agonia. O que nos prova com muita clareza de que o amor dos animais por nós não desaparece porque eles morreram. Até porque os animais têm alma. O nosso perispírito, ou seja, o perispírito humano, ele desenvolveu como uma memória evolutiva ao longo de bilhões de anos.
Nós já fomos todas as espécies vivas do planeta, sejam unicelulares, sejam vegetais, animais. Já fomos répteis, já fomos aves, já fomos peixes, já fomos mamíferos e ainda somos. Nos desenvolvemos ao longo de bilhões de anos. Os animais de hoje serão futuramente seres humanos. A espécie animal permanece, ela não desaparece. Mas os espíritos que vivem naquela espécie animal continuam vivos depois da morte. E quando eles desencarnam, permanecem junto conosco vivendo em nossas casas por um tempo. Depois são levados às dimensões do universo aqui mesmo no nosso planeta Terra, onde eles vivem em plena natureza. Lugares grandiosos e magníficos que servem de morada aos animais. Lugares belíssimos, grandiosos, onde estes animais permanecem na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra. A evolução entre os animais, ela é diferente da nossa evolução. Os animais evoluem num encadeamento, onde a evolução é natural, não dependendo de livre-arbítrio. Diferentemente de nós humanos, que evoluímos pela escolha, pelo uso de nosso livre-arbítrio. Este é o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e até o nosso próximo vídeo. Muita gratidão por você estar aqui conosco.